Olá, meu nome é Rubens Múzio e eu quero trazer para você um projeto do Instituto Rede, hoje à noite, na área de liderança. Nós estamos preocupados com o tema da liderança, como formar bons líderes, quais são os requisitos de uma boa liderança em tempos de pandemia, pós-peste, quais são as necessidades de liderança para as nossas igrejas locais. O preletor de hoje será o Ogálvaro Júnior. Ogálvaro Júnior é um grande amigo, além de presidente da Aliança Evangélica no Brasil, pastor da Igreja Sal da Terra, fundador do movimento Tribal Generation e autor de vários livros. Seja bem-vindo com a gente hoje, Ogálvaro, e uma boa noite a todos e um bom seminário online do Instituto Rede. Bom, primeiramente eu quero agradecer, essa oportunidade de estar compartilhando, com os estudantes da Faculdade Teológica Sul-Americana. Para mim é um privilégio, com grande temor e tremor, eu quero de alguma maneira cooperar com você na sua jornada. Eu sou o Ogálvaro Júnior, e a nossa história começa na minha conversão lá no final da década de 80, e a partir desse momento eu entendi vocação, chamado, meu coração queimou e desde aquele tempo o meu desejo é compartilhar esse amor que mudou minha vida com o maior número de pessoas possíveis. Então hoje, falar desse tema, os improváveis, esta é a minha história também. Então é uma história daquilo que não era nada, e que pela misericórdia e bondade de Deus, Deus tem usado a nossa vida, tem tido oportunidade, privilégio. Fui missionário na Escócia, onde eu trabalhei em parceria com uma igreja batista, tive a oportunidade de ministrar equipes de plantação de igreja em toda a América Latina, depois isso expandiu para a Europa. Sou pastor da igreja local em Uberlândia, Sal da Terra, onde eu me converti, fui batizado, discipulado, fui instruído, onde todas as coisas que eu aprendi aqui ou a partir das relações que nós temos aqui, como é o caso do nosso convite, que chega através do professor Rubens, um cara que a gente caminhou muito junto aí na época do Brasil, 2010, Brasil 21, e a gente teve a oportunidade de caminhar juntos e vivenciar coisas muito bacanas nessa jornada. E quando a gente está falando dos improváveis, eu quero começar a nossa reflexão a partir do texto de Paulo aos Coríntios, quando ele diz, irmãos, reparai, pois na nossa vocação, visto que não foram chamados muitos sábios, segundo a carne, nem muitos poderosos, nem muitos nobres de nascimento, pelo contrário, Deus escolheu as coisas loucas para envergonhar os sábios, e escolheu as coisas fracas do mundo para envergonhar os fortes. Deus escolheu as coisas humildes do mundo, as desprezadas e aquelas que não são, para reduzir a nada as que são, a fim de que ninguém se vanglorie da presença de Deus. Ou seja, Deus chama a quem Ele deseja, Quando a gente olha para a história das Escrituras Sagradas, nós vamos vendo muitos improváveis, A começar do nosso pai na fé, Abraão, improvável. Uma casa de idade avançada, um casal com problemas, de impotência, de esterilidade. Deus diz, olha, eu vou fazer de vocês pais de muitas nações. Improvável, nós nunca escolheríamos um casal daquele para um projeto, de construir uma nação, de escolher um povo, de fazer uma obra maravilhosa através da vida de um casal como esse, não é verdade? Então, quando a gente olha para essas histórias, isso enche o meu coração e o seu coração de esperança e de alegria. Se Deus foi capaz de usar pessoas como nós, então nós podemos agora ser de fato usados por Deus na sua grande seara. A minha jornada é isso, a gente tem trabalhado com lideranças desde da minha conversão, e a gente tem oportunidade, eu tenho tido a oportunidade de conversar com pessoas de diversas áreas de atuação, denominações, ministérios, movimentos, vimos muitas coisas nesses 27 anos que eu tenho como pastor. Sou pastor de uma igreja local em Uberlândia, chamada Sal da Terra, e Deus tem feito muitas coisas, surpreendendo a gente,
E eu quero compartilhar um pouco dessa angústia que passa por todos nós. Nessa caminhada e nessa jornada, quando a gente vai falar com os pastores, a gente vai encontrar muitas coisas, né? Há muitas dores na vida pastoral, na vida de um missionário, na vida de um líder, muitas angústias que são próprias da vida, né? A gente vai vendo isso em todos os segmentos, como eu coloquei. E não importa aonde está, se é uma igreja urbana, se é uma igreja rural, se é uma igreja do interior, né? Se há culturas diferentes, tamanhos de igreja, a gente vai encontrar dores próprias da vida. E eu quero registrar que esses homens são homens e mulheres, nós nos deparamos com eles, são pessoas que amam a Jesus, são pessoas comprometidas e estão animados com a obra do Senhor. Apesar de todas as dores, de todas as angústias, né? A gente tem muita gente boa trabalhando em favor do reino nos nossos dias. E eu quero dizer para você que essas pessoas, apesar do cansaço muitas vezes, né, de um trabalho intenso, a seara é grande, e por isso que Jesus fala para a gente orar por mais trabalhadores para a sua seara, né? E eu queria falar que há um traço comum. Apesar de muitas dores que o ministério produz, né? E isso é para vocacionados mesmo, por isso é importante a gente entender propósito, chamado. E quando a gente começa a conversar com esses líderes, a gente vai percebendo uma angústia comum. Alguns estão lá vivendo dramas na área financeira, outros estão vivendo dramas na área familiar, outros estão vivendo dramas com a sua equipe de trabalho, mas há um traço que permeia a grande maioria desses homens e mulheres. Formação de líderes, capacitação de pessoas que estejam de fato, né, preocupadas com a seara, estão ocupando a sua vida em cumprir a vocação e o chamado de Deus. Há uma angústia, a gente olha para a seara e Jesus já falou sobre isso, ore, né? A seara é grande, ore ao Senhor da seara para que Ele envie trabalhadores para a sua seara. Então, quando a gente para pensar sobre isso, né, eu quis compartilhar esse tema, porque é pertinente à minha vida da igreja local, a nós como família Sal da Terra. Percebo isso, como agora tem o privilégio, a oportunidade de estar à frente da Aliança Evangélica, ali coordenando, né, os processos. Então tem sido um tempo maravilhoso. A primeira pergunta que a gente precisa saber, né, todos nós já sabemos, que há uma missão, a missão de Deus que nos chama a fazer parte dela. Por isso nós estamos comissionados com Ele, em comissão com Ele, né? E a primeira coisa, a obra que Deus tem para nós, ela só pode ser feita se toda a igreja, os filhos, né, todos os vocacionados, todos aqueles que fazem parte do corpo, operarem, né, a sua parte. Não é isso? Todo o corpo bem ajustado, ligado, cada um fazendo a sua parte, faz com que o corpo cresça. Ou seja, nós temos essa missão. Então, isso significa que nem eu e você, por mais talentosos que sejamos, por mais empenhados, comprometidos, cheios, né, de estudo, de consciência, de trabalho, seremos capazes. Eu e você não somos capazes de cumprir sozinhos a missão de Deus. Essa é uma tarefa para todos os discípulos, essa é uma tarefa para todos nós. Quando a gente entende isso, a gente precisa parar para pensar, bom, como vamos trabalhar esse grupo de discípulos na nossa geração, como nós vamos nos associar na obra que Deus tem para nós e como vamos despertar na vida de cada um essa vocação e esse chamado. Então, nós vamos dividir a nossa reflexão hoje, a nossa aula, em alguns pontos, né? Quais são os passos importantes para avançar nessa formação? Como nós vamos cumprir a ordem de fazer discípulos de todos os povos. E nós temos um modelo, né? Um modelo que enche o nosso coração de alegria e que nós podemos olhar para ele, que é Jesus. Como Jesus, qual é o método, a forma, a maneira, a caminhada do nosso mestre para que nós possamos aprender como ele fez e agora possamos imitá-lo na nossa vida, de maneira que as próximas gerações tenham o mesmo testemunho que chegou até nós, né? Então nós precisamos avançar
entendendo a fidelidade com aquilo que foi entregue de Deus para nós. Nós vamos falar sobre alguns pontos importantes, né? Qual é a tarefa? Nós vamos falar sobre um chamado radical, nós vamos falar sobre identificando os chamados e nós vamos então percorrer como dar o primeiro passo para formar novos líderes e aí nós vamos concluir com 6 práticas, 6 ações práticas nessa formação. E nós vamos dividir a nossa reflexão em 2 blocos. Nesse primeiro a gente vai falar de 3 desses tópicos de maneira que a gente possa entender o que Deus tem para nós. Eu quero lembrar, e aí eu quero ler um texto para nos ajudar a percorrer isso, né? É um texto que está lá em João, no capítulo 4, no verso 28 em diante, diz assim: Então, deixando o cântaro, a mulher voltou à cidade e disse ao povo: Venham ver o homem que me disse o que tenho feito. Será que ele não é o Cristo? Então saíram da cidade e foram para onde ele estava. Não dizeis vós que ainda há 4 meses, até pois já branquejam para a seiva? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, os campos estão prontos. Ou seja, uma conversa conhecida de todos nós e uma conversa importante para a gente entender o nosso papel como líderes, né? Ali estava Jesus, diante de um poço, seus discípulos tinham ido à cidade para comprar mantimentos, e aí chega uma mulher que vai pegar água, né? Uma mulher samaritana, e aí já uma quebra de paradigmas culturais profundo, né? Conversar com a mulher, conversar com uma samaritana, e Jesus começa a ter com ela um diálogo, e esse diálogo percorre várias coisas, né? Ele vai falar sobre lugar de adoração, verdadeiro adorador, a inimizade entre os povos, fala de casamento, fala sobre a satisfação do viver, sobre verdadeiro alimento, fala sobre o Messias. Ele vai discorrendo com ela e ele vai usar, né, esse momento para nos ensinar coisas profundas na nossa vida, como liderança. Ele começa a quebrar primeiramente essas barreiras que estavam ali construídas há tempos, né? Entre os judeus e samaritanos, né? Havia ali uma situação que precisava ser ensinada. E ensinado o quê? Que não há ninguém que não possa ser perdoado. Que ninguém que não possa vir sentar à mesa com o nosso Senhor. Quando a gente olha, todas as vezes que a gente vê lá o desafio dos judeus com os samaritanos, ele está mostrando o quê? Um desafio profundo de inclusão, de trazer à mesa, de quebrar a barreira, né, que a cultura, que a história mostrava que deveria ser daquela forma. Então Jesus usa aquilo que é o extremo. Então ele usa os samaritanos para ilustrar o extremo, aquilo que não deveria ser perdoado pelos homens, agora Deus diz, é perdoado por mim, é reconsiderado, é parte da família, né? Então Jesus está ali e começa a falar de colheita. Começa a falar que os campos estão prontos para ser colhidos. E começa a quebra de vários paradigmas. Primeiro, que ele começa agora a falar de um momento em que a sua mensagem, a sua pregação é a respeito de um Deus que é para todos os povos. Não seria mais agora um Deus de alguém ou de um povo, mas de todos os povos. Ele estava fazendo esse apontamento, né? Havia ali uma mensagem que é para agora. Vocês estão esperando um tempo próprio. Eu quero dizer para vocês que o tempo chegou e é aqui e agora. Então, quando a gente olha para tudo que nós estamos vivendo como igreja, como nação, como nações, né? Jesus está dizendo, é agora. Não há um tempo propício, né? A gente está enfrentando isso agora, das limitações, das fronteiras fechadas, e Deus está dizendo, não, mas é agora, vocês estão esperando o quê? O próximo ano, o ano que vai vir? Quem sabe o que virá nos próximos anos? Nós não sabemos. Como continuamos a operar, né? Como continuamos a cumprir o nosso chamado e a vocação dentro de ambientes que não são adequados ou pelo menos favoráveis. Esse é o momento da gente entender. Aí agora tem um detalhe simples, né? Quando ele diz assim, olha, os campos estão brancos. Vamos ter uma visão, não apenas com os olhos naturais, vamos olhar de um olhar espiritual. A mulher tinha ido para a cidade,
fruto da ida daquela mulher à cidade, uma multidão da cidade vem para conferir o que ela disse. Agora olha só que contrassenso. Os discípulos de Jesus tinham ido à cidade e estavam ocupados com o quê? Comprar alimento. E eles não, e pelo menos não tem registrado, que eles tiveram algum impacto naquela cidade. Até por causa do preconceito deles, era uma cidade samaritana. Mas quando a mulher vai, ela evangeliza a cidade, diz que muita gente veio. Agora olha o olhar espiritual, o campo de trigo, o entorno, de repente aquelas pessoas vindo da cidade, passando no meio da plantação para chegar ao lugar que Jesus estava ali na beira do poço. Quando Jesus olha, ele não está vendo apenas o trigo verde, ele estava vendo as pessoas sedentas de encontrar o Cristo. Então ele olha para aquela seara e diz, está vendo? A seara está pronta, as pessoas querem conhecer. E nós estamos vendo testemunho disso a cada dia na nossa vida, né? Então, quando essa mulher volta, a improvável, o que ela faz? Faz o trabalho que nenhum dos discípulos, ou nem todos os discípulos juntos, tinha realizado. Aquela mulher, né, diz em João, no capítulo 4, venham ver o homem que disse tudo o que eu tenho feito. Será que ele é o Messias? Muitas pessoas saíram da cidade e foram para onde Jesus estava. Quando a gente olha com fé, a gente pode encher o nosso coração de esperança e entender o que Deus tem. Então, meu irmão e minha irmã, nós precisamos ter um olhar espiritual e entender o momento. Tem muita gente, e essa pandemia tem mostrado isso, muita gente deixando para depois, esperando melhores condições, ao invés de entender a condição que nós temos. E não há tempo a ser perdido porque as pessoas estão em busca do Cristo. Muitas delas não sabem o que estão buscando e somos nós que temos que fazê-lo. Mas quem é que fala aquela cidade? A mulher improvável. Eu me lembro, eu fui numa reunião do Comiban em Granada, na Espanha, uns anos atrás, fui lá representar o Tribal e havia uma discussão porque tinha uma irmã missionária, uma brasileira, e estava lá depois uma reunião dos brasileiros, e essa irmã estava lá na ponta, num lugar difícil. E um irmão, né, mais ortodoxo disse, irmã, você não poderia estar aí. Isso não é lugar de ter mulher. E ela disse para ele, irmão, é verdade, mas enquanto os homens ou o irmão não estiver, alguém precisa estar. Então ela estava dizendo, eu estou cumprindo o meu chamado e a minha vocação. Para aquele homem, nos seus paradigmas, ele dizia, você não é a pessoa adequada, você é inadequada para essa tarefa. E ela dizia, não, eu estou respondendo a um chamado do meu mestre. Então cabe a mim agradar mais a Deus do que aos homens. E por isso que a gente tem que semear o tempo todo. Eclesiastes fala sobre isso, no capítulo 11. Semeia pela manhã a tua semente e à tarde não repousa a sua mão, porque não sabe qual prosperará. Eclesiastes 11:4, um pouco antes, diz, né? Quem fica esperando que o vento mude e que o tempo fique bom, nunca plantará nem colherá nada. Olha só, há uma tarefa. E essa tarefa foi dada a todos nós. Por isso nós precisamos nos dedicar à tarefa. Quando eu entendo a tarefa, a missão, o propósito, fazer discípulos de todas as nações. Entendendo que eu não sou capaz de cumprir esse chamado, essa vocação sozinho. Então eu preciso me associar. Né? Aí eu quero deixar a indicação de um livro. É um livro que talvez você conheça, o Plano Mestre Evangelista. Ele é de 1965, acho. Né? E eu encontrei esse livro logo na minha... É de 64. Ele é mais velho do que eu. Mas tem sido maravilhoso, tem sido uma orientação. Né? Você pode encontrar ele aí numa nova versão. Plano Mestre Evangelista. Fala sobre os passos, os métodos de Jesus. Acho que seria importante você ter. Bom, esse é o nosso primeiro momento desse primeiro tópico. O segundo tópico é, bom, há uma tarefa, mas essa tarefa é um chamado radical. E esse momento de Jesus nos chamar, ele está dizendo que isso vai ter um custo de colocarmos toda a nossa vida naquilo que Deus tem chamado. Muita gente gostaria de fazer a obra de Deus, mas não está disposto aos sacrifícios próprios. Ele quer toda a condição, ele quer todo o recurso, todas as garantias, ele quer
na sua lógica, no seu racional, falar, não, a hora que eu tiver as condições ideais, eu vou colocar minha vida a serviço do reino. Não há como esperar isso. Eu preciso dar um passo e a cada passo Deus vai abrindo as portas. Abraão, sai da sua terra para um lugar que eu ainda vou te mostrar. Né? Ou seja, ele sai sem saber para onde ir. Ou quando, né, a gente vai vendo toda essa história, né? Maria, né? Como se dará? Aí o anjo diz, né? O Espírito Santo. Então o Espírito Santo vai gerar em nós o fruto que Deus quer colher. Nesse chamado radical, no verso 35, né? É o quê? Percorria Jesus todas as cidades e povoados, ensinando nas sinagogas, pregando o evangelho do reino, curando toda sorte de doença e enfermidade. Vendo ele as multidões, compadeceu-se delas, porque estavam aflitas, exaustas, como ovelhas que não têm pastor. Então dirigiu aos seus discípulos e disse, a seara, na verdade, é grande, mas os trabalhadores são poucos. Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande mais trabalhadores. Ou seja, a missão de Jesus era o quê? Revelar o amor de Deus a cada um de nós. Né? Ele veio trazer essa mensagem de reconexão. Ele é o caminho, a verdade e a vida. Ele veio para demonstrar. Não é criar apenas um novo ritual de religião. Ele veio trazer a própria essência de Deus para que nós pudéssemos vivenciar. Ele recebeu a incumbência, né? Quem irá por nós? A Trindade envia o Filho para garantir que na nossa rebeldia nós não seríamos destruídos lá, quando Deus diz, né? Se você comer, você vai morrer. Então havia um traço do sangue de Jesus que nos guarda e nos livra, né? De todo mal. A obra que Jesus estava dizendo, e ele veio para revelar esse amor, ele veio para trazer essa reconexão, não se cumpriria nos seus dias. Então Jesus, olhando a multidão, é uma coisa interessante, né? Ele vendo a multidão, ele olhando para as pessoas, ele se compadecia. Ele olhando a realidade dos nossos dias, a gente olha para esses dias, como está difícil para as pessoas. Eu costumo dizer que quando a gente olha para a cultura, a gente faz a leitura que as pessoas estão tendo na vida. Os profetas dos dias de hoje, os artistas, os compositores, os poetas. Então quando a gente escuta uma música, né, aqui em Minas, agora todo o Brasil, a música sertaneja, que amor dolorido, que amor que nunca dá certo, que amor bandido. O que é isso? É o anseio por ser amado. Então a gente olha para essa cultura e diz, quem falará a ela a respeito daquilo que Deus é? Ao invés de desprezarmos essa dor, às vezes a gente olha e despreza, fala assim, que coisa mais banalizada, que coisa mais pecaminosa. Não, eu tenho que olhar e dizer, bom, essa é a aflição dos meus dias. E Jesus, olhando a multidão, tinha compaixão. E quando ele se enche de compaixão, o que ele faz? Ele começa a preparar os seus discípulos para a seara. Então, ele alimentou o povo através do discípulo. Ele começou a preparar os discípulos para atender a multidão. O objetivo de Jesus é o mundo. Deus amou o mundo. E às vezes a gente perde isso um pouco como igreja. Nós existimos como igreja, claro que se a gente for lá para a confissão de Westminster, que a maioria de nós temos como referência para glorificar a Deus, é isso mesmo. Mas como nós glorificamos a Deus? Apenas no nosso culto? Não, quando nós obedecemos a ordem. Qual é a ordem? Façam discípulos. Por que fazemos discípulos? Porque é necessário que haja adoradores. Porque Deus busca adoradores. Então, quando a gente vai entendendo isso, o nosso coração entende a missão. Aí ele está dizendo, olha, ele vai revelar o amor? Vai. E agora vocês estão encarregados de também ensinar esse amor. Né? Quando lá é a ordem, né? Em Mateus 28, que a gente conhece bem. Fazei discípulos de todas as nações, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Onde isso se dá? Numa organização não governamental? Não, isso dá na igreja local. Por isso a importância de termos olhar para identificarmos quem Deus é e como Ele quer usar a minha vida e a sua vida na formação de outros para seguir a tarefa que Ele tem para nós. Por isso eu preciso ter um olhar de enxergar homens e mulheres que Deus está colocando na vida da igreja e empoderá-los, né? Ajudá-los, liberá-los, né? Prepará-los para a tarefa que Jesus tem. O objetivo é o quê? Revelar
que Jesus é o Messias. É mostrar o caminho, que é Cristo. Né? É um chamado radical porque agora compromete a nossa vida inteira. Os planos que tínhamos de uma carreira, de uma família, de um bem-estar, precisam agora ser alinhados a essa ordem. Qual a ordem? Façam discípulos. Então a minha carreira será usada para discipular as nações, para construir civilização, para fazer o quê? Um apontamento, não apenas de ter uma sociedade melhor, mas para ensiná-los, serem batizados, né? E usar, né, de toda a família da fé para seguirmos cumprindo o mandamento para a próxima gerações. Quando a gente entende, então, esse chamado radical, o nosso engajamento não pode ser parcial. Há sempre uma discussão, né, entre integral, exclusivo, parcial. Né? Todos nós, na verdade, somos missionários de tempo integral, em todo o tempo. Se eu sou dentista, se eu sou jardineiro, mas alguns têm de dedicação exclusiva. Quando a gente está, né, como somos obreiros, pastores, missionários, que não temos outros ofícios, mas o nosso ofício está aqui. Esse chamado radical, olha só que coisa dolorida, né? Ele fala assim, às vezes a gente imagina com romantismo, a gente vai seguir Jesus, e aqui ele está dizendo, eu vos envio para meio de lobos, portanto, sede prudentes como serpentes, acautelai-vos dos homens. Olha só quantas coisas. Entregarão aos tribunais, eu anotei aqui, os açoitarão, né? Sereis levados à presença dos governadores para servir de testemunho. Ou seja, ele está dizendo lobo, açoite, cadeias, né? Está dizendo um irmão entregará outro irmão. Eu estou lendo em Mateus, no capítulo 10, verso 16 em diante. O Espírito irmão entregará outro irmão, pai ao filho, filhos haverá que se levantarão contra, né, seus progenitores, seus pais, matarão, sereis odiados por causa do meu nome, porém, o que perseverar até o fim será salvo. Aí no verso 28 ele diz, não tenham medo dos que matam o corpo e não podem matar a alma, temei antes o que pode fazer perecer no inferno, tanto a alma como o corpo. Mateus 10. Ou seja, o nível de dificuldades que os discípulos deveriam enfrentar ficou claro. Jesus deixou claro. Ele não falou isso no começo, né? Ele foi uma caminhada e uma jornada e foi ensinando os discípulos e dizendo para eles, olha, vamos nos preparar. Então, quando a gente fala de servir a Deus nos nossos dias, na nação que nós estamos, a gente não experimentou isso. Nós temos muitas histórias, famílias sendo enterradas, martirizadas, né, sendo violentadas para negar Jesus, e às vezes a gente pensa, bom, eu não estou disposto a esse nível de sacrifício. Há uma frase muito perigosa nos nossos dias. Está tendo muito sacrifício para a minha família, o ministério. Bom, como não sacrificar? É claro que a gente tem que saber a medida de cada coisa, temos que ter sabedoria, mas não é uma forma tranquila de se viver, não é uma forma que não pode ser sem sacrifício. Haverá sacrifícios da nossa vida, né? Então, quando a gente entende que é um chamado radical, que vai ter um empenho da nossa vida, nós colocamos isso no nosso coração. O nosso próximo tópico, né, é sobre identificando os chamados. Quando a gente identifica os chamados, para colocarmos na obra do Senhor. Aqueles que estão sendo levantados por Deus em resposta à oração. Orai ao Senhor da Seara. Qual o nosso desafio, né? Nós começamos lá lendo o texto de Paulo aos Coríntios, né? Lembrem-se que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista, poucos de vocês, agora estou lendo uma outra versão, né? Na nova tradução da linguagem de hoje, poucos de vocês eram sábios, ou poderosos, ou de famílias importantes. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. Para envergonhar os poderosos, escolheu aquilo que o mundo acha fraco. Para destruir o mundo, o que o mundo pensa que é importante, Deus escolheu aquilo que o mundo despreza. Acha humilde e diz que não tem valor. Ou seja, Deus está dizendo para nós que nós temos que ter um olhar da mesma forma que Ele olhou para nós.
quando a gente começa a perceber, né, a voz do Espírito Santo, e às vezes as pessoas, a gente olhar para o corpo apostólico, que às vezes a gente foi lá e modificou, né, tremendamente aquilo que eles são. Jesus está dizendo, esses homens eram homens comuns, iletrados, homens que não conheciam, né, aquilo que era a plenitude, era gente lá do interior, como a gente diz aqui em Minas, né, da roça, lá da Galileia. E Deus chama aqueles, né, para fazer deles os homens que liderariam a igreja nos seus primeiros dias. Na ausência de Jesus, eles se tornariam esses representantes, né? Quando a gente pensa sobre isso, Deus está dizendo para mim e para você, você precisa ter o mesmo olhar que eu tive para você, ou para os primeiros apóstolos, para as pessoas que estão em torno de você. Ou você não vai ser capaz de reconhecer, porque pode ser que você está olhando para as pessoas assim como o mundo olha. Na nossa experiência como igreja, a nossa igreja é a igreja mãe do Sal da Terra, vamos colocar isso, né? E nasceu em 1990. E foi uma igreja que cresceu, teve uma experiência boa e nós começamos a plantar outras igrejas. Depois a gente tornou o Ministério Sal da Terra numa federação de igrejas, todas independentes que se associam, né? Para que não houvesse uma matriz. E muitas coisas a gente experimentou nesse crescimento, muitas pessoas. Mas a gente vem vindo o quê? Preparando liderança. A gente entendeu isso, que era necessário. A gente começou lá nos anos 2000, né, uma escola de plantadores de igreja, na época ninguém usava nem esse termo, né, plantação de igreja, poucos seminários, poucos treinamentos. Agora a gente tem muita gente falando sobre isso, porque antes todo mundo estava plantando igreja, né, mas não era um termo muito conhecido. E quando a gente olha para isso, a gente precisa de quê? De pessoas. E nós já plantamos mais de 60 igrejas, já ordenamos algumas centenas de liderança, né, e de pastores. Tem sido um tempo maravilhoso. Mas quando a gente olha para trás, a gente também viu que perdemos algumas oportunidades. Porque havia oportunidades a serem desfrutadas e um avanço em áreas na vida da igreja que talvez a gente tenha ficado lá esperando as pessoas ideais. Aquelas pessoas bem preparadas, bem conceituadas. Às vezes a gente olhava para o rebanho e víamos grandes potenciais e imaginava, se essa pessoa viesse, nós poderíamos agir nessa frente de trabalho. Mas Deus, né, nos contraria porque Ele não chama aqueles que estão em posições, não muitos, né? Lá o texto fala assim, não são muitos chamados, muitos escolhidos, né? Essa expectativa dessas pessoas bem conceituadas, a gente imagina, poxa, isso seria um grande potencial, mas não há um coração para aquilo. Deus não vai responder às nossas expectativas, Ele vai trazer a nós aquelas pessoas. Por isso eu preciso ter um olhar, e às vezes a gente perdeu várias oportunidades dessa forma, aguardando as pessoas certas. Como que Deus chama um homem gago, de língua pesada, para falar em nome dele com o grande imperador, um grande profeta, o grande faraó dos seus dias? Não tem lógica, não é verdade? Então Deus parece que vai contrariando a lógica humana simplesmente para que a gente descanse nele. Então, a primeira coisa que nós precisamos fazer, não espere as pessoas certas. Olhe para aqueles que Deus está trazendo, porque é Deus quem vai capacitar, quem vai habilitar. Então, é preciso ter um olhar de fé, é preciso ter um olhar de transformação, de mudança. Ele separou seus discípulos, Jesus, como eu disse mais cedo, provavelmente a gente não gostaria de ter alguns deles, né, na nossa equipe ministerial. Pessoas difíceis. Aqueles discípulos que vieram ser apóstolos, né, era gente lá do interior que não tinha nenhum predicado, não tinha nenhuma referência para dizer, não, esse é a pessoa. Eles, olha só, eles eram pessoas que tinham falta de fé. A gente vê isso registrado várias vezes, né? Homens de pouca fé. Eles eram difícil entendimento. Jesus muitas vezes diz para eles, como vocês são tardios para entender, né? Eles eram medrosos. Quando vieram a perseguição, abandonaram Jesus.
Eles se envolveram em disputas de lugar. Me põe sentado de um lado, meu irmão do outro, né? Pede a mãe para interferir. Mãe, vai lá, fala com Jesus. Ou seja, eles eram pessoas que não tinham poder neles mesmos, eles fracassaram. Lembra lá? Quando vai expulsar os demônios, olha, seus discípulos tentaram e não conseguiram. Ou seja, gente que não tinha nenhuma qualidade anterior. O que aconteceu? Jesus confiava na sua maneira de repartir a vida dele. Então Jesus pegou aquilo que não era e tornou naquilo que impactou e transformou a geração e alcança a nossa vida mais de 2000 anos depois. Ou seja, Jesus confiava no seu amor. Então o que ele queria? Ele queria impactar a vida daqueles homens. E como é que Jesus separa aqueles homens? Ele foi, lembra? Ele foi orar, ele subiu ao monte, desceu, havia já muitos discípulos, escolheu entre eles aqueles que seriam ser chamados agora de apóstolos. Há um crescente, né? Há um crescente que a gente precisa entender. Ele separou eles, né? E aí ele diz assim, o papel, né? Primeiro ele fez uma mensagem, eles toparam. E aí ele foi caminhando e foi compartilhando com ele a vida. Você tem compartilhado a sua vida com as pessoas? Porque às vezes a gente imagina que é a sala de aula que vai formar discípulos. Às vezes a sala de aula vai nos dar conhecimento para cooperar como ferramenta para que eu possa compartilhar a minha vida com alguém. Então, discipulado, né, formação de liderança, precisa ter um olhar do amor de Deus. Isso pode parecer piegas, né? É o amor. Não, mas é isso. Jesus compartilhou a vida dele e não apenas a pregação dele. Às vezes a gente tem compartilhado o conhecimento, mas não a nossa vida. Tem um livro que eu quero deixar isso como uma provocação, né? Aqui fala sobre as tábuas de qualidade de uma igreja saudável que cresce, igrejas saudáveis que estão decrescendo, e igrejas que não crescem, tudo isso. Esse livro, né? Ele faz uma crítica, porque ele levantou na pesquisa que as igrejas que têm pastores de grande formação teológica, ela tem problema de crescimento. A gente fica pensando, poxa, a pessoa mais bem preparada e a igreja dele a comunidade não tem vivido esse desenvolvimento natural da igreja. E aí a gente vai estudando um pouquinho mais o livro, por quê? Porque eu começo a me colocar como padrão. E eu quero que chegue para que eu possa repartir, autorizar, empoderar pessoas que tenham o mesmo padrão. Ao mesmo tempo, eu tenho medo das pessoas que têm o mesmo padrão que eu, porque em algumas estruturas eu posso ser simplesmente trocado. É um replacement, né? uma substituição. Então eu mantenho o povo no lugar. Isso é um tiro no pé, porque a igreja vai minguar. Então, o meu conhecimento tem que produzir na minha vida ainda mais ousadia. Mas esse é um grande desafio para nós. Bom, há muita coisa que a gente pode conversar sobre esse tema, mas a gente precisa encerrar esse primeiro bloco aqui e eu volto, né, para a nossa segunda parte dos improváveis. A gente vai falar mais de duas coisas e vamos ter uns passos práticos e alguns testemunhos para te ajudar na jornada. Então vamos lá a um breve intervalo. Eu espero que você esteja gostando do seminário online hoje com o Gálvaro Júnior e esse tema voltado para lideranças e necessidades de uma forte e robusta liderança nos dias de hoje. Mas eu quero também fazer um convite para você. A Conferência Rede, que acontecerá nos dias 11 a 13 de novembro. Nós queremos pensar, ou melhor, repensar a revitalização da igreja. Por que ela é importante? Como fazer uma igreja pós-pandemia? A gente tem avaliado muito essa questão da identidade, a essência de uma verdadeira igreja, o que significa realmente uma igreja.
Então nós convidamos você para estar com a gente nos dias 11 a 13 de novembro, aqui na Faculdade Teológica Sul-Americana, na nossa conferência online. Nós teremos conosco o Josh Lashington, que é um preletor americano do Wheaton College e também do Movimento Lausanne. O Harold Segura, da Visão Mundial, um expoente conhecido na América Latina. Edmeia Williams, uma preletora conhecida do Rio de Janeiro. Nós teremos o Paulo Mazzoni, de Belo Horizonte, e o Carlinhos Queiroz, nosso amigo lá do Nordeste. Esses serão alguns dos preletores, além de vários dos professores nossos em painel aqui da Faculdade Teológica Sul-Americana. Bom, essa é a nossa segunda parte, né? A gente está falando sobre os improváveis, né? Como a gente precisa ter um olhar para identificar aquelas pessoas que Deus quer usar nos nossos dias, aquelas pessoas que Deus trouxe às nossas relações de maneira que a gente possa ajudá-las a desenvolver os seus dons, talentos e liberar o seu potencial em plenitude. Todos nós temos um potencial colocado pelo Criador. Quando a gente olha para potencial, né, olhando para uma semente, né? Essa semente, alguém pode dizer, se eu estivesse mostrando uma semente na minha mão, né, você poderia dizer, eu poderia perguntar para você, o que você vê aqui? E você diria, uma semente. Alguém pode dizer, eu vejo uma laranja, porque é uma semente de laranja. Alguém pode dizer, eu vejo uma laranjeira, um pé de laranja. E alguém pode dizer, eu vejo uma plantação de laranja. Onde tudo começou? Numa semente. Então não despreze, conforme a palavra de Deus diz, né? Aquilo que é pequeno aos nossos olhos, porque aquilo pode cumprir um grande propósito. E eu e você que estamos sendo preparados para o ministério, eu e você que estamos desejosos de conhecer mais de Deus e prosseguir em conhecer, somos responsáveis para ajudar os nossos irmãos, né, a tomar pelas mãos e dizer, vem que eu vou te ajudar para que você conheça, desenvolva e libere todo o seu potencial. Esse é o nosso ponto aqui, é sobre isso que nós estamos falando. E a gente já falou sobre a tarefa, né, sobre ser um chamado radical, não tem nada de romântico. É a melhor coisa para a vida de quem, né, é discípulo de Jesus, é ser a melhor coisa na vida de qualquer um. Não há nada mais empolgante, mais alegre, mais que ecoa da eternidade do que seguir os passos do Mestre. Mas é um chamado radical. Quem amar pai, mãe, irmão, irmã, mais do que ama a mim, não pode ser meu discípulo. Né? Ou seja, ele está falando de radicalidade mesmo. É uma vida que não tem jeito de conciliar com outras coisas. Ou eu sou discípulo de Jesus e a minha vida aponta em tudo, em todo o tempo, para quem eu sou e para quem eu glorifico, ou eu não tenho nada a ver com ele. Não tem jeito de eu ter uma vida mais ou menos em Deus. É um chamado radical. A salvação nos foi dada gratuitamente porque Jesus morreu por nós. Foi pago um alto preço. Como diz a canção, eu sei que foi pago um alto preço, né? E isso vai nos ajudar a entender. E aí a gente tem que identificar as pessoas. E eu quero lembrar, né, que quando a gente olha para os heróis da fé, principalmente lá os apóstolos, criou-se mitos em torno deles, né? Às vezes a história começou a desumanizar aquelas pessoas, né? Até as carinhas, a forma, colocando eles num panteão inatingível, que ao invés de animar as pessoas a seguirem os seus passos, desanima, porque a pessoa olha e diz, eu nunca vou conseguir chegar a esse lugar. Olha para o homem segundo o coração de Deus. É interessante, né, Deus dizer que Davi é o homem segundo o coração dele. E Deus faz essa afirmação antes de qualquer feito de Davi. Ele ainda estava lá no deserto cuidando das ovelhas.
E Deus diz, esse é um homem segundo o meu coração. Se a gente olhar para Davi, você queria ter Davi na sua equipe de trabalho? Talvez a gente dizer, eu não quero. Davi é um exemplo de tudo que não devemos fazer. E Deus diz, mas ele é o coração que eu tenho, que eu quero. Ele está dizendo então sobre assumir as nossas responsabilidades, não nos desculparmos. Deus está procurando esse tipo de pessoas para usar nas suas mãos. Mas são pessoas simples, são como Davi, pastores, né, que jovens estavam lá cuidando das ovelhas do seu pai. Então agora, nesse próximo tópico nosso, a gente vai falar sobre o primeiro passo para formar novos líderes. Então, quando a gente está pensando em encontrar os improváveis, eu preciso entender, né, como fazer isso. Vamos ler o texto que fala lá, quando Jesus separa os seus primeiros apóstolos. Né? Ele lá, diz lá, Lucas 6, naqueles dias retirou-se para o monte a fim de orar. Passou a noite orando a Deus. Quando amanheceu, chamou a si os seus discípulos e escolheu 12 dentre eles, nos quais também chamou apóstolos. Ou seja, ali estava Jesus, depois de um tempo de oração, escolhendo entre os seus discípulos, já haviam pessoas que caminhavam com ele, aqueles que agora passariam a ter a prioridade de Jesus, a atenção de Jesus, né? a intimidade de Jesus sendo compartilhada. Então, às vezes a gente está rodeado de muitas pessoas. E a pergunta é, quem são aqueles que você nomeará? Quem são as pessoas que você passará a priorizar na agenda, na caminhada, na jornada? Porque às vezes a gente diz, não, tem muita gente. Tá bom, mas quem são aqueles que eu vou priorizar na minha vida, né? A estratégia de Jesus é maravilhosa, né? E era necessário. Por quê? Porque Jesus já sabia que o momento começava a se agravar. Quanto mais Jesus deixava sua mensagem clara, mais levantava a fúria dos religiosos. Porque a religião não quer saber de graça, a religião quer saber do rito, da forma, do processo. A religião não quer a mensagem que desmonta o código ritualístico. Ele quer que as pessoas se submetam à aparência. E Jesus vem desmontar muitas coisas. E agora Jesus começa a preparar então uma transição, sabendo que aquela fúria agora deixaria de ser apenas uma oposição para se tornar uma trama de morte. Em Lucas 6:11 diz isso. Mas eles encheram de furor e discutiam entre si quanto ao que fariam a Jesus. Havia lá, eles perguntaram, agora a gente precisa tomar uma decisão. E Jesus sabia disso, né? E aí a gente começa a ver alguns passos de Jesus nessa caminhada. Quando a gente olha para a nossa vida, nós precisamos entender isso. Com quem estou compartilhando a minha vida? Uma vez mais, sala de aula é muito bom, mas eu preciso compartilhar vida. Eu preciso compartilhar a minha jornada, e foi Jesus que fez isso, né? Jesus tomou seus discípulos e caminhou com eles. A primeira chamada é o quê? Vem estar comigo. O chamou para seguirem, para estar com Jesus. Esse é o primeiro passo da nossa vida, estar, né, com Jesus. E aí ele diz assim, ele os chamou para seguirem, uma chamada à conversão. E a gente vê isso lá em João, registrado várias vezes. Depois, em Lucas, o capítulo 5, ele vai mostrando isso também. Em seguida, né, o que ele diz? A partir de então, não se separaram. Eles deixaram tudo e passaram a estar com ele em todo o tempo. Ou seja, a partir daquele momento, os apóstolos estavam em todo o tempo com Jesus. E aí foi ensino intensivo. A caminhada de um mestre com os seus discípulos envolvia tudo. Envolvia fazer a sua limpeza corporal íntima. Falava sobre comida, falava sobre como dormir, falava de oração, falava então de caminhada. Os discípulos compartilharam da intimidade de Jesus. Muitas vezes hoje nós temos visto líderes que a última coisa que eles querem é compartilhar com os seus discípulos a sua intimidade. E usam isso em nome do bom senso, né? De manter uma certa distância. Para quê? Para me poupar.
para que as pessoas não conheçam de fato como eu sou, porque senão depois ela não vai me responder, me respeitar, porque ela vai entrar na minha intimidade. Não, amado, Jesus compartilhou a intimidade dele, sem crise. Ele foi visto pelos seus discípulos no momento em que ele estava cansado, em momento em que ele estava dolorido, em momento que ele estava angustiado, no momento que ele chorou lágrimas de sangue, no momento em que ele angustiou como dores de morte, no momento em que ele estava cheio de perseguições. Enfim, Jesus compartilhou a vida que ele tinha. Depois, nessa caminhada com os apóstolos, ele então, quando ele nomeia eles apóstolos, né? Então ele vinha com os seus primeiros discípulos, lembra lá? O chama, caminha com eles, agora os separa, né? Esse é um processo lindo na vida de Jesus. Ele os chama, ele se associa a eles, ele os ensina, ele, né, reparte com ele a vida. E quando ele nomeia apóstolos, né, que significa que são os enviados, os que representam oficialmente o que envia, eles não seriam mais agora apenas seguidores de Jesus, né? Mas dali para frente, eles passariam a representar Jesus plenamente. Ou seja, não é apenas o mensageiro que traz a mensagem. Ele representa a própria pessoa. Ele é, em autoridade, a pessoa para tomar a decisão e naquilo que é. Ou seja, ele é a própria autoridade daquele que o envia. Jesus chamou para estar com ele, antes de qualquer ação. Lembra disso? É importante. Chamar para estar juntos. E ele escolheu aqueles homens depois de orar, né? Ele entendeu que foi o Pai que o escolheu, que foi Deus que revelou. Então a gente precisa dessas três estágios na caminhada, né, do seguidor de Cristo, né? Uma resposta à mensagem de salvação, uma jornada junto, e depois, né, nessa caminhada descobrindo a missão, e depois representantes fiéis que não têm do que se envergonhar. Foram aqueles primeiros discípulos, né, que tiveram depois a incumbência, ou os discípulos deles, de repartir conosco a história do nosso Mestre, do nosso Senhor, que ficou registrado nas Escrituras Sagradas. Então é importante a gente entender isso. Se associe a alguém. Olhe com o olhar de Deus e não com o olhar dos homens, não com o olhar do mundo. O mundo despreza o que é fraco. O mundo despreza aquilo que parece que não tem nenhuma aparência de força, de capacidade, de brilho próprio. Deus não. Deus não vê como o homem vê. Deus vê o coração. Então, aprenda a enxergar coração, para que você veja os improváveis, né? Para que você conheça aquilo que para ninguém serve para nada. E agora eu quero, de maneira prática, falar de 6 passos práticos nessa formação. Bom, no cumprimento, né, do propósito, nunca vai acontecer acidentalmente. Deus vai escrevendo, Deus tem um plano. Deus fala disso, né? O plano da salvação, não é isso? O plano da criação. Deus tem um plano e segue esse plano. E às vezes na nossa vida, a gente está esperando as coisas acontecerem. Eu estava conversando com alguns pastores e naquelas dores que eu falei na formação de líderes, né? E conversando com alguns deles, eu perguntei assim, para que você quer mais líder? Ele falou assim, não, aí a gente precisa, para a gente ver o que a gente vai fazer. Eu fiquei pensando, bom, se a sua igreja não tem uma missão e uma vocação, você também não vai levantar, Deus não vai mandar os trabalhadores, porque você não tem objetivos. Perguntei para eles, né, para que você quer mais recursos, mais dinheiro? Que se você tivesse mais dinheiro, você faria o quê? E a grande maioria dizia, não, aí a gente vai sentar e vai ver o que a gente pode fazer com o dinheiro que a gente tem. Tá vendo? A gente não está entendendo os passos de fé. Às vezes a gente está querendo formar líderes, mas nós estamos esperando que esses líderes cheguem prontos. Às vezes a gente olha, né, para aquilo que está acontecendo em outros lugares e dizemos, se eu tivesse tal capacidade, tal habilidade. Nós somos uma igreja grande, os padrões mesmo, nos padrões do mundo, do Brasil. Nós sabemos que a média mundial, a igreja, alguns estudos falam de 60 pessoas, alguns chegam a 100, mas vamos colocar aí 80 pessoas. Né? E a igreja que eu pastoreio, nós temos experimentado um crescimento maravilhoso, que é a obra de Deus. Que por mais que a gente possa ter planejado, tudo é obra de Deus, mas há um plano, há um processo,
há uma forma, há um método que foi adotado. Qual o método? Às vezes a gente tem tanta dificuldade com métodos, né? Porque a gente imagina, são as coisas enlatadas, mais uma coisa importada. Bom, eu gostaria e quero e faço isso, né? De aprender com igrejas que têm vocação, missão próxima daquilo que eu tenho. Mesmo aquelas que fazem de outra forma, foram chamados para outro contexto, eu olho e me inspiro na vida daqueles homens e mulheres, olhando para a minha vida. Eu não quero copiar, mas eu quero ser inspirado. Né? Esse aqui é outro livro, chama Move, é um livro lá da Willow Creek, e eles fizeram uma pesquisa. Como aquele desenvolvimento natural da igreja, que foi feito é uma pesquisa, esse aqui também é uma pesquisa. E fala sobre a igreja dos nossos dias. A igreja de qualidade, né? E de uma qualidade espiritual. Eles traçaram, definiram alguns pontos. E ele fala do tipo de pessoas que tem, né? E a igreja grande, a igreja pequena. Tem um estudo também do Tim Keller que fala sobre modelo de governo ou modelo de estruturação conforme o tamanho da igreja. Eu estava falando do tamanho da nossa igreja só para ilustrar isso. Às vezes as pessoas dizem assim, a igreja grande é porque é a igreja da porta larga. É a igreja do coaching, a igreja só da mensagem do evangelho. Não. Porque eu não tenho feito isso e tenho visto Deus trazer muita gente, né? E um crescimento desafiador. A partir de 2016, nós éramos uma igreja mais ou menos de 1.000 pessoas, né? Deus foi acrescentando 1.000 pessoas por ano. Então nós chegamos em 2019, 2020 com mais de 5.000 pessoas. Né? Então, e aí faz o quê? Precisa de preparar essas pessoas. Precisamos criar estruturas para atender. Aquilo que talvez pudesse ser orgânico, que a gente conseguia sentar todo mundo, que depois no final do culto todo mundo se frequenta, né? A gente pode ir para o lanche pós-culto e todo mundo se conhecer na igreja pequena. Quando a gente tem uma igreja de 1.000, isso não é possível. Quando a gente tem uma igreja de 5.000, isso não é possível. Então eu tenho que criar disposição, métodos claros para que eu possa fazer com que a igreja tenha qualidade espiritual, qualidade nos relacionamentos, mesmo sendo uma família grande. Não é assim? Eu sou de família grande. Quem tem família grande entende isso. É movimentada, é misturada. Eu falo que às vezes você vai na casa de alguém que é um casal e um filho, é tudo no lugar. Você vai numa casa que tem muitos filhos, tá brinquedo espalhado, tem móveis revirados. Família, movimento. E às vezes a gente chega num lugar e fala, isso aqui tá bagunçado. Não, é movimento, é vida. Porque às vezes quando as coisas estão muito certinhas, falta vida. Bom, e eu tô falando isso porque esse livro aqui fala dessas 4 tipos de pessoas que temos dentro da igreja, como a gente trazer essas pessoas daquele que está buscando a Cristo para uma entrega absoluta a Cristo. Como essa última pessoa pode ser útil na vida da igreja e da congregação. Né? Então é um livro muito bacana que eu recomendo aí para vocês, tá bom? Só tem em inglês, pelo menos eu não encontrei ele em português. 6 passos nessa formação, né? A gente tem que entender, agora que eu tenho coragem de colocar os improváveis que eu identifiquei, como que eu faço, né? Começa com quem? Essa é a primeira pergunta. Quem? E esse quem tem que começar por mim. A primeira pergunta é como eu preciso me desenvolver para tornar a pessoa que Deus quer que eu seja? Quais são as coisas que estão impedindo na minha vida de eu ser de fato o discípulo de Jesus quer que eu seja? Começa na minha vida, é uma avaliação pessoal, né? O que me separa da plenitude que já sou em Cristo. Então, nosso papel é me pegar no lugar que eu estou, e isso não importa na linha do tempo, eu posso estar menor ou maior nesse crescimento de maturidade, mas o importante é como eu vou daqui para onde em Cristo eu já sou. O que me falta, né? Quais são as coisas, as etapas da minha vida, né? Nós precisamos ter consciência da nossa identidade, para que eu não seja arrastado por sentimentos e percepções que podem produzir medo, estagnação no meu próprio crescimento espiritual. Isso é o que o Espírito diz, né? Lá em Romanos 8 fala o quê? O próprio Espírito testifica com o nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos filhos, somos também herdeiros, herdeiros de Deus e co-herdeiros em Cristo. E com Ele sofremos, também com Ele seremos glorificados.
Então, consciente disso, de quem eu sou, eu preciso reconhecer onde me encontro nessa jornada de maturidade, ou seja, na minha vida, na minha conversão e aquilo que em Cristo eu já sou. Quando Deus olha para nós, ele nos enxerga através de Cristo. Não é isso? Somos vistos em Cristo. Em Cristo já somos plenos. Então o que tem nessa jornada da minha vida que está me impedindo e tomar decisões práticas, né? Quais são as coisas que eu preciso remover da minha vida? Quais são as coisas que eu preciso adquirir na minha vida? Qual é a minha intencionalidade? Uma das coisas importantes na vida de um homem e de uma mulher é constância e consistência. Já vi muito nesses 27 anos de pastorado, e antes disso eu me converti. O primeiro acampamento de crente que eu fui o coordenador do acampamento. Eu nunca tinha ido num acampamento de crente. Então Deus me desafiou a passos muito rapidamente. E eu comecei a olhar para aquilo e ter que responder em santidade, integridade. Eu não queria desqualificar a minha vida diante dos irmãos e nem embaraçá-los na jornada deles. Então eu fui lá olhando para a minha vida e tentando remover o que eu faço até hoje. Porque é um desafio que vamos ter até o fim, né? Nós precisamos então, uma vez entendendo disso, eu preciso saber o quê? O segundo passo. Primeiro, quem eu sou. O segundo passo, qual a disciplina necessária para alcançar o que precisa ser alcançado. E aqui é um ponto crucial. Um líder que não seja capaz de ter disciplina nunca conseguirá liberar todo o seu potencial. Tem muita gente que está no âmbito do sonho, da vontade. Vontade não resolve, se isso não for materializado. Então, na minha vida, eu olhando, eu já tenho a gratidão a Deus, porque eu fui escolhido para algo que, olhando para mim, eu me conhecendo, sei que não tem nenhuma capacidade em mim mesmo. Então, agora eu preciso saber qual a disciplina necessária na minha vida, porque eu tenho que sair do campo da vontade. Uma hora eu vou fazer, uma hora eu vou fazer. Eu quero falar um pouquinho de disciplina. Eu vou aproveitar aqui para falar de alguns livros que eu escrevi. Hoje eu tenho 17 títulos. E eu não estou falando isso aqui para vender livro. Mas, por exemplo, eu tenho aqui esses livros, que são uma série, né? São 9 que tem aqui. Esses livros foram frutos de quê? De disciplina. Como que escreve, né? Eu aprendi uma coisa, eu preciso sentar e escrever. Às vezes a gente fala assim, não, mas hoje eu não estou bem, eu não estou sentindo. Senta e escreve. Porque pelo caminho eu vou corrigindo, vou me capacitando, vou me disciplinando a escrita. Então quando a gente pega lá, né, e tem um livro bacana aqui que eu quero recomendar, chama Reconstruir. E fala da vida de Neemias, quando ele vai lá na reconstrução dos muros, né? E ele tem que ter disciplina. Ele tinha um plano, ele tinha uma forma, um método, né? E disciplina, irmãos, é a coisa mais difícil. É penoso, por vezes dolorida. Mas aí a gente tem que entender uma coisa. Eu escolho entre a dor da realização ou a dor do fracasso. Então a disciplina vai gerar dores? Claro. Porque talvez eu vou ter que acordar mais cedo, dormir mais tarde. Talvez eu vou ter que trazer meu corpo, né, à servidão. Talvez eu vou ter que me expor mais. Às vezes eu vou ter que comer menos. São disciplinas. Quer melhorar o seu peso? Eu tenho que ter duas etapas. Eu tenho que diminuir, ingerir menos calorias e gastar mais calorias. É uma conta simples. Vou ter que ingerir calorias de melhor qualidade porque eu vou comer menos, para que o meu corpo esteja saudável. Mas isso é penoso. Aí eu lembro de Paulo, lá em 1 Coríntios, né? Todo atleta em tudo se domina. Aquele para alcançar uma coroa corruptível, nós a incorruptível. Assim também corro eu, não sem meta, mas luto. Não como desferindo golpes no ar, mas esmurro meu corpo, reduzo a escravidão, para que, tendo pregados a outros, não venha eu mesmo ser desqualificado. Ou seja, a disciplina do foco, do objetivo, da missão confiada, né? Nós não alcançamos nosso propósito dizendo sim para tudo. Sabe uma das coisas mais libertadoras na nossa disciplina de caminhada e de formação? Aprender a nossa missão, a nossa forma de cumprir a missão. E agora eu posso ter liberdade de dizer não para excelentes oportunidades, mas que não fazem parte da minha missão.
do meu foco, que talvez seja maravilhoso para o meu irmão, porque aquilo é a vocação e o chamamento dele. O problema é que quando a gente não sabe, a gente está sempre tentando mais uma coisa, né? Mais uma coisa na sua agenda, né? Tem um livro bacana que fala sobre one thing, uma só coisa, que é o foco. Quando a gente está falando de uma só coisa, eu estou aqui compartilhando com vocês, tirando o meu tempo para gravar esse vídeo para estar com vocês, porque eu entendo que isso faz parte da minha uma coisa. Entende isso? Repartir o meu coração, ajudar de alguma forma, né, com a minha experiência, aquilo que Deus quer fazer através da sua vida. Por isso, nosso terceiro tópico é: seu propósito não se cumpre apenas em você mesmo. Nós estamos falando dos improváveis. Eu sou um improvável, que preciso de outros improváveis. Então, o meu propósito de vida, o meu propósito, minha vocação, né, não se cumpre em mim mesmo. Vamos olhar para Jesus. Jesus é nosso modelo, né, absoluto. Ele cheio de dons, toda autoridade. Não havia intenções obscuras, motivadas por egoísmo ou vaidade. Ele é aquele que testifica para nós o quê? Só vim fazer o que o meu pai, que eu vi fazer meu pai. Ele não restringiu o que tinha de fazer apenas nele mesmo, ou que era capaz de fazer pessoalmente. A estratégia dele foi o quê? Manifestar a sua graça salvadora e através dos homens que ele impactaria com a sua vida e missão. Então ele escolheu repartir a vida dele com alguns. Olhando o mundo, fazer discípulo de todas as nações. Começa a discipular pessoas que estão em torno de você. Muitas pessoas estão desejosas de ir para outros povos, para outras nações, né? E eles não estão dedicando naquilo que é o seu potencial local, né? Eles não têm... Ele repartiu, Jesus repartiu a sua vida. Ele não saiu fazendo tudo sozinho. Desde o começo ele escolheu alguns homens e pela jornada desses mais de 3 anos foi dedicando a sua vida, o momento, foi repartindo, né? Então a eficácia do meu ministério não está naquilo que eu mesmo sou capaz de realizar, mas como o meu ministério impacta a vida de outros para que eles façam aquilo que eles precisam fazer em Deus. Entende isso? Deus geracional, Deus de Abraão, Isaac, Jacó, a vida de Paulo, aquilo que você recebeu e viu em mim, né? Reparte com outros que sejam capazes de também ensinar as outras pessoas. Ou seja, à medida que Deus vai repartindo conosco, a gente vai transformando a vida de outros. Jesus passou mais tempo com os seus discípulos, né? E ele precisava impactar os seus dias, e ele dedicou o seu tempo. E cada vez ficava mais clara a prioridade de Jesus. E é bom, eu quero reforçar isso aqui. Olhando a multidão, de cidade em cidade, de vilarejo em vilarejo, Deus amou o mundo. Olhando o tamanho da seara, ele se dedicou a alguns poucos homens, né? É o Paulo escrevendo, né, ao Timóteo, quando ele chama de seu filho, né? O que você ouviu lá em 2 Timóteo, capítulo 2, verso 2. O que você me ouviu dar na presença de muitas testemunhas, meus ensinamentos e testemunhas, entregue aos cuidados de homens de confiança que sejam capazes de ensinar outro. Ou seja, não podemos fazer a vontade de Deus sem que nós nos associemos, sem que o nosso foco esteja em impactar a vida de outros. Não é o que eu faço. Então, os livros que eu escrevo não é apenas para que você leia, para que as pessoas leiam, mas para que você entenda que também você pode escrever os seus livros. Porque se Deus usou minha vida, com português ruim, para poder escrever algumas obras, Ele pode usar a sua vida. Então, olha e inspira. Às vezes eu encontro alguns irmãos e falo assim, eu fico pensando como você faz tantas coisas. Não, eu faço só uma coisa. Mas essa coisa se desdobra em várias formas de expressá-la. Eu não tenho outra coisa na minha vida do que repartir o amor de Deus. Esse é o foco da minha vida. Eu não tenho outra coisa para fazer. Eu não quero alcançar as riquezas, eu não quero construir para mim um nome, eu quero repartir Jesus. E isso, se Deus trouxer riquezas para que eu possa repartir ainda mais eficazmente, se Deus vai trazer oportunidades
através da minha vida, como eu estou tendo aqui agora, olha que coisa linda, né? Poder repartir com vocês, estudantes, isso enche meu coração, né? De repartir meu coração, a minha experiência, a minha jornada, vida pastoral, de dores, mas que também podemos ter a experiência. Deus me levou para mais de 60 países para compartilhar desse evangelho, uma promessa de Deus antes de eu me converter. Deus usou minha vida, Ele pode usar a sua vida, mas é preciso entender isso, sua identidade, a disciplina necessária, né? É preciso você entender que não vai cumprir só em você mesmo. Então, boa parte do meu tempo é para que eu possa formar, investir, capacitar, acreditar a vida de outras pessoas. Quero me acercar de pessoas melhores do que eu, de maneira que juntos nós possamos ser mais eficazes. Quando a gente está falando de foco, né, é bom entender isso. Quando eu pego um telescópio e eu olho para uma estrela, eu sou capaz de enxergar perfeitamente uma ou duas estrelas dentro daquele foco. Melhor uma só, né? Quando eu tiro o telescópio e olho para o céu, sou capaz de enxergar mais de 10 mil pontos luminosos no céu, de olho nu. Então eu tenho uma visão mais ampla, mas sem detalhe. Agora imagina se nós tivéssemos 10 mil pessoas olhando com o telescópio cada um desses seres celestiais, desses corpos celestes, né? Nós teríamos uma visão ampla e detalhada. Então, quando eu quero cumprir o mandato de Jesus, e como igreja nós estamos nos esforçando, nós estamos fazendo de tudo para com todos, para que de alguma forma a gente possa alcançar alguns. Então, algumas pessoas dizem, qual o limite? Não sei. Quantas pessoas ainda não conhecem o amor de Deus? Vamos fazer aqui, lá e acolá. Então, nós temos que nos empenhar como igreja para fazer a obra do Senhor conhecida, o amor de Deus conhecido. A nossa missão é revelar o amor do Pai e ensinar as pessoas a viverem nesse amor. É isso. Esse é o meu empenho de vida. Para isso, eu preciso me associar. Eu não vou fazer isso sozinho. Não tenho braço, não tenho capacidade para fazer tudo sozinho. Preciso de pessoas com dons melhores do que o meu. Há falhas na minha vida que precisam de pessoas comigo. E para isso, eu tenho que identificar pessoas como eu. Improvável. E dar a elas o crédito que eu recebi de Deus. Para isso eu preciso de quê? Definir um processo. Definir uma forma, uma maneira de que eu estou aqui, preciso chegar até aqui. Como eu vou percorrer esse caminho? Qual a escolha? Qual o veículo? Qual a forma? Como? Quando? Quem? Eu preciso definir isso claramente de maneira que eu alcance o objetivo. Muita gente vai dizer, eu não quero ter método. Vou deixando a vida me levar. Esse é um método. E a pior escolha que a gente tem, o pior método é não ter método. Então eu preciso encontrar. Essas coisas são ferramentas e são temporais. Pode ser que uma experiência bem-sucedida agora não se aplique na próxima geração. Ou pode ser que aquilo que me formou no início da minha jornada, uma ferramenta, uma forma, não um conteúdo, não seja eficaz para me formar o de hoje. Pensa bem, boa parte da minha jornada, quando eu me converti, somos os pastores, sou a segunda geração de pastores do Sal da Terra. Meus pastores, nós caminhamos juntos há mais de 30 anos. Eu tenho 55 anos de idade, talvez ainda chegue, né, aos 85. Então eu ainda tenho 30 anos pela frente. Mas dificilmente eu repito o mesmo vigor que eu tinha quando eu fui levar dos 25 aos 55. Entende isso? Então eu preciso de quê? Eu preciso mudar a forma para que eu continue tendo a mesma eficácia com os novos que chegam. Para isso eu vou escolher quê? Métodos, né? E escolher como Deus quer fazer. O método de Jesus era o quê? Os homens. Toda autoridade me foi dada. Lucas 9, 1 ao 6. Tendo Jesus convocado os 12, deu-lhes poder e autoridade sobre todos os demônios, para efetuarem curas. Também os enviou a pregar o evangelho de Deus e curar os enfermos. E disse, nada leveis pelo caminho, nem bordão, nem alforje, nem pão, nem dinheiro, nem deveis ter 2 túnicas. Na casa que entrardes, ali permaneceis e dali saireis. E onde quer que não vos receberem, ao sair daquela cidade, sacudi o pó dos vossos pés, em testemunho contra eles. Então, saindo, percorriam todas as aldeias e anunciando o evangelho e efetuando curas por toda parte.
Deus está mostrando para nós o método de Jesus, né? Método de Jesus que mostra para mim e para você o quê? Que relacionamentos importam. Somos muito influenciados. Esse é o nosso quinto e último tópico. Relacionamentos importam. As pessoas que Jesus separou para andar com ele, tinham limitações humanas, como a gente já viu. Eram homens, mas eram homens dispostos a serem moldados na mão do mestre. Cuidado com quem você tem se associado. Cuidado com aqueles que você deveria evangelizar e não acordar com ele. Às vezes a gente olha para Jesus no meio dos pecadores, não significa que Jesus estava na prática dos pecadores. Jesus estava entre os pecadores para revelar a luz de Deus. Então faz uma separação entre a minha atividade de alcance e a minha atividade de alcançar. Com quem eu caminho para alcançar e com quem eu vou alcançar. Entende isso? É preciso, importante, escolha estrategicamente, né? O que vai te influenciar. Somos seres influenciáveis. Você sai de casa no louvor, adoração, você sai do culto com alegria, né? Foi um momento especial de Deus, Deus falou com você, aí pelo trânsito alguém te dá uma fechada e coloca o dedo para você e te dá uma palavra de maldição. O seu humor pode ser afetado naquela hora. Pode ser que naquele instante você esqueça toda bondade e experiência que você teve com Deus. Significa o quê? Eu e você somos influenciáveis, né? Ou seja, que você possa se associar às pessoas que estão conosco. Líderes devem ser pessoas corajosas. Líderes devem ser pessoas corajosas. Você não vai fazer, esse é o nosso, falei da último tema, esse é o último tema. Líderes são pessoas corajosas. Você não conseguirá cumprir vocação, chamado, sem ser corajoso. Ser forte e corajoso, porque haverá dias de oposição, dias de falta, dias de embates espirituais profundo, como um vale de sombra da morte. Dias em que questionarão as suas intenções. Estava falando do livro, né, de Neemias, né? Lembra lá? As pessoas queriam sabotar a obra de Neemias, o que eles diziam? Primeiro eles tentaram dissuadi-lo, depois tentaram se associar a ele, depois tentaram sabotar, né, dizendo que ele não seria capaz, diminuí-lo. Depois eles criaram situações internas para sabotar e começaram a colocar dúvidas das intenções de Neemias. Você quer reinar sobre eles. Se não for uma pessoa corajosa para dizer, eu entendi minha identidade, sei minha vocação, me preparei para ela, escolhi uma forma, né, que pode ser modificada de tempos em tempos. Todo o tempo da nossa vida a gente tem que parar. Muita gente nessa pandemia fez o quê? Começou a limpar as gavetas, começou a rever seus planos e projetos, né, passou um pente fino nas suas atividades diárias, adquiriu novas e mais saudáveis. Outros não, outros estão esperando passar. A hora que tudo isso passar, eu volto a fazer ministério. E se não passar? E se não passar? Tenha coragem. Tenha coragem de quebrar paradigmas, tenha coragem de quebrar, né, formas. São pessoas que Deus quer usar, são aquelas que chegaram entre nós, aqueles que estão colocando o mundo de perna pro ar. Aqueles que o mundo usa. Lembra lá do Pentecostes? Como que é possível? Eles estão falando a nossa própria língua. Esses homens são da roça, são lá do interior da Galileia, gente do interior. Deus vai surpreender muita gente. É preciso o quê? Ter um coração que identifica essas pessoas, corre o risco com elas. Às vezes a gente tem medo de correr riscos, né? Que vão dizer para mim, se eu disser que ele é meu discípulo e depois ele fracassar. Nossa vaidade, nossa presunção. Tenho certeza que nessa jornada, né, desses pontos que a gente viu, né, então nós vamos repassar rapidamente aqui só para encerrar o que Deus está nos ensinando. Primeira coisa, comece com quem? Compreenda a sua identidade, né? Segunda coisa, é necessário disciplina. Ninguém vai alcançar sem intencionalidade, esperando as coisas acontecer, elas não vão acontecer na sua vida como convém, né? Lembre-se que você não pode, né? Não se cumpre em você mesmo. É preciso de outras pessoas na sua jornada.
Não adianta você dizer, estou fazendo a minha parte, eu preciso ajudar o meu irmão a fazer a parte dele também. Defina o processo. É importantíssimo, escolha um processo. E a pior escolha, sabe o que acontece? As pessoas pensam assim, se eu não tiver um alvo, um método, um processo, eu não vou sofrer pressões. Pelo contrário, elas vão ficar ainda mais graves na sua vida, porque ninguém sabe como e para onde você está indo. Quinto, relacionamentos importam. Se associe com pessoas que têm a mesma paixão, o mesmo compromisso com o reino para a sua caminhada e sua jornada, né? E por último, líderes devem ser pessoas corajosas. Espero que essa reflexão, essa pequena provocação nesses 2 blocos tenha te ajudado. Fico muito contente de poder repartir um pouco do meu coração com vocês. Eu tenho certeza que é uma reflexão que, como foi útil para a minha vida, são as minhas dores. Como a gente precisa formar mais líderes, né? Como a gente absorver 1000 pessoas por ano com a mesma qualidade da alimentação, da mesa limpa, como ter cadeira para todo mundo, como receber as famílias, como receber as crianças. Isso tem sido um desafio para a nossa vida como igreja. Então, essas são as nossas dores, né? Há coisas que estão já avançadas, há outras que nós estamos empenhados, mas não vamos desistir, porque cremos no nosso chamado, entendemos a nossa vocação, compreendemos a forma, entendemos que não é tarefa de alguns, compreendemos que nós precisamos ter disciplina e que nós precisamos nos associar de pessoas que sonham os sonhos que Deus tem colocado na nossa vida. Que Deus te abençoe, fica aqui, tem aí, eu quero deixar um convite, né? Tem um podcast sempre ao meio-dia com lideranças de todo o Brasil, já tivemos pessoas da faculdade conosco e queremos ter outras, tem sido um momento maravilhoso. Basta você ir lá no Instagram ou Galvaro, todos os dias ao meio-dia, é uma promoção da Aliança Evangélica. Eu deixo aqui o convite para você estar comigo sempre ao meio-dia de segunda a sexta-feira. Deus abençoe e espero que nós tenhamos outras oportunidades de repartirmos isso presencialmente também. Um grande abraço. Nós queremos agradecer ao Gálvaro Júnior por estar conosco nesse seminário online. Você pôde, nesta noite, ver algumas das dificuldades na formação de líderes que nós tivemos durante esse período de pandemia, além de vários dos recursos utilizados pela comunidade do Gálvaro, no ministério que ele desenvolve durante esse tempo de distanciamento social. Além disso, eu acho que surgiram uma série de possibilidades, de propostas interessantes para com o futuro, que vale a pena você avaliar com a liderança da sua igreja local, pensando em possibilidade de como melhorar, como podemos treinar bons líderes para os próximos anos. Um grande abraço a todos, Deus abençoe você e suas famílias.